Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química, falando um pouco sobre densidade. Essa daqui é uma questão da Unicamp e diz o seguinte: três frascos de vidro transparentes, fechados, de formas e dimensões iguais, contêm cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Olha, uma informação importante: contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro clorofórmio e o terceiro contém o etanol. Os três líquidos eles são incolores, tá? Então você não consegue diferenciar, caso a gente precise diferenciar, por causa da cor, tá? Os três são incolores. E não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Então, eu não sei quem é a água, eu não sei aí quem é o clorofórmio e nem quem é o etanol. Sem abrir os frascos, então eu não posso sentir o cheiro deles, né? Como você faria para identificar as substâncias, a densidade, pelo menos a gente conhece aqui a densidade de cada um dos líquidos, a temperatura ambiente da água é 1, do clorofórmio é 1,4 e do etanol 0,8. Bom, vamos fazer a seguinte análise. Olha, quando a gente fala em densidade, a densidade ela tem uma fórmula que diz que densidade é massa sobre um volume. É uma relação que a gente faz entre uma massa e um volume. Quanto maior é a massa que eu tenho, maior é a minha densidade. Tá? Agora, se eu estiver relacionando massa com densidade, é assim que funciona. Se eu aumento a massa, a minha densidade aumenta. Só que se eu for relacionar a densidade com o volume, vamos esquecer a massa. Vamos relacionar aqui densidade e volume. Como que funciona essa relação? Quando eu aumento a minha densidade, o meu volume diminui. Professor, mas por que você está relacionando agora a densidade com o volume e não a massa? É pelo seguinte, como a questão falou que a massa ela é constante, ela vai ser igual para os três líquidos. Mas eu quero saber, com relação à densidade e volume, qual que é a relação entre os dois. Por que essa relação ela é inversamente proporcional? Porque a densidade e o volume eles estariam um multiplicando pelo outro nessa fórmula. Porque o volume que está aqui embaixo dividido pela massa, ó, se eu passo ele para o outro lado da equação, ele passa multiplicando pela densidade. Então, se eles multiplicam, a gente fala que eles possuem uma relação de inversamente proporcionais. Tá? Quando divide alguma coisa, para que você tenha ali uma constante, a relação deles é diretamente proporcional. Agora, quando multiplica é inverso. Professor, não entendi. Vou te explicar. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma massa igual para todo mundo, não é? A massa de todos eles é igual. A massa deles, vamos supor que é igual a 1 grama. Tá? Nos três casos, a massa vai ser 1 grama. Vamos calcular qual que vai ser o volume de cada um desses casos? Vamos calcular o volume de cada um deles? Porque o exercício fala que a massa ela é constante. A gente tem a densidade, mas a massa ela é constante. Não importa quanto que é, se é 1, se é 5, se é 10, tanto faz. Você pode tentar com qualquer valor, mas tem que ser o mesmo valor para os três, tá? Então, ó, no caso da água, vamos usar a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre o volume. Se eu quero calcular o volume, eu vou trocar ele de lugar aqui com a densidade, vou deixar o volume sozinho. Volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, vamos para o caso da água primeiro. Na água, eu sei que a massa que eu tenho é de 1 grama. E eu vou dividir essa massa de 1 grama por uma densidade que é de 1 grama por centímetro cúbico. Qual que vai ser o meu volume? Grama corta com grama, 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, meu volume é igual a 1 centímetro cúbico. Tranquilo. Então, isso aqui a gente calculou para água. Agora, eu vou calcular o volume que eu tenho do clorofórmio. O que vai acontecer? Vou usar novamente essa fórmula aqui, tá? Que é eu isolei o volume. Só quero calcular o volume dos três casos para mostrar uma coisa para vocês. Volume é massa sobre densidade.
E aí a gente sabe que o volume é igual. Qual que é a massa que eu tenho do clorofórmio? Lembra que é constante? Então tem que ser 1 grama também. 1 grama dividido pela densidade do clorofórmio, que é de 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então você vai fazer 1 dividido por 1,4. Vai dar aproximadamente 0,71, tá? Então aqui a gente vai ter um volume igual a 0,71 ml, né, ou centímetro cúbico, porque grama corta com gramas, só vai ficar centímetro cúbico aqui. Agora, se eu quero saber o volume que eu tenho do etanol, mesma coisa, o volume é igual à massa, já vou colocar aqui que a massa é de 1 grama, dividido pela densidade dele, que é de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Grama corta com grama, 1 dividido por 0,8 vai ser igual a 1,25 isso daqui. O volume é igual a 1,25 centímetros cúbicos. Tá? Então, aqui é do etanol. O que você percebe? Que quando você tem, eu só vou marcar aqui, etanol, clorofórmio e água. Quando você tem uma densidade e essa densidade ela é maior, o volume diminui. Se a massa é igual, presta atenção, com a massa constante, densidade maior, o volume diminui. Quem que tinha maior densidade? O clorofórmio. O volume dele é o menor. Quem tem a menor densidade, quando a densidade é menor, o volume é inverso, ele tem que aumentar. Quem que tinha menor densidade? Aí você vai vir aqui no etanol. Ele é o maior volume. E quem tinha densidade intermediária vai ter o volume intermediário. Então, o que a gente vai conseguir perceber? Aqui eu estou provando com cálculo o que vai mudar. O volume vai ser alterado nos 3 casos. Então, se você tivesse ali os frascos, vamos fingir que esse aqui é um frasco fechado. Tá aqui fechado. Aí a gente tem 3 frascos. Tem outro frasco aqui. Não é igual, né? Vamos fingir que esses frascos são iguaizinhos, tá? Vamos fingir que é igualzinho. Só no meu desenho não dá, não. E aí você vai perceber o seguinte, que em um dos frascos o volume vai estar aqui, embaixo. O outro, intermediário. Eles todos têm a mesma massa, só que o volume vai estar sendo alterado por causa da densidade deles. Beleza, pessoal? Então agora vamos lá, identificar cada um desses frascos. O primeiro é o que possui maior densidade, né? Então tem menor volume. Esse aqui é o clorofórmio. Esse aqui é o intermediário, é o da água. Vou escrever aqui clorofórmio. Água. E o que tem o maior volume, né, que possui a menor densidade, aí é o caso do etanol. Então aqui está o etanol. Então você pode escrever sobre isso, né, falar da fórmula, que densidade e volume são inversamente proporcionais. E esse cálculo, utilizando a massa de 1 grama, essa massa foi eu que joguei. Você pode testar, vou jogar 2 gramas, vou jogar 20 gramas. Você põe um número qualquer, tanto faz, tá? Porque aqui a única coisa que a questão falou é que a massa dos líquidos, eles possuem a mesma massa, né? Então, eu só fiz um teste aí com um valor aleatório para a gente poder fazer esses cálculos e provar que o que vai ser alterado é o volume, já que eles têm densidades diferentes, e é assim que você vai conseguir diferenciar eles. Não é pelo cheiro, porque afinal o recipiente está fechado, você não vai provar a sua substância, né, de forma alguma no laboratório você faria isso, e também você não vai ter como falar que é pela massa, já que a massa dos 3 é igual. Como você tinha aí a densidade, era a forma mais fácil de perceber, era realmente pelo volume. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Isso daqui é uma questão de química bem interessante sobre densidade. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Eu vou encontrar vocês em uma próxima aula. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau.